pelo fato de que, além de toda a igreja participar, para nós é um momento importantíssimo reunirmos como povo de Deus, família de Deus, para aprendermos mais sobre maturidade cristã e maturidade espiritual. Amém, irmãos? Por isso nós estamos alegres também, porque um servo de Deus aceitou o convite para estarmos aqui, juntamente com ele nesta mesma bênção, e ele conosco, não só agora à noite, mas também domingo, amanhã pela manhã, inicia-se às 9 horas, que é a nossa escola bíblica, e também à noite. Traga seu amigo, seu vizinho, quem você conheça, continua convidando, para que num povo só, numa única família, nós continuaremos também amanhã glorificando o nome do Senhor, nesse mesmo tema, família, dentro da maturidade cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor Mauro Feliciano aceitou esse convite. Eu queria que ele viesse aqui à frente. Pastor Mauro, por favor. Nós vamos orar por ele. Antes de mais nada, eu queria agradecer o pastor Mauro. Ele vai se apresentar, né, pastor Mauro? A graça de Cristo Jesus a todos. É um prazer estarmos aqui, queridos. Eu agradeço ao Eterno pela oportunidade, pela vida. Agradeço a Deus pela minha esposa que me acompanha, está sentadinha ali perto da irmã Marta. Nesse ano que passou, nós fizemos 33 anos de casados. Sou grato a Deus por essa igreja linda, pela vida do pastor Almir, da irmã Marta, dos presbíteros que nos estão dando essa oportunidade de estar com os amados. Amém? Deus abençoe a todos. E outra novidade, ele vai fazer parte do louvor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o Senhor está conosco neste maravilhoso encontro. Não só agora, mas também domingo, pela manhã e à noite. E o pastor Mauro também participando do louvor. Ele é louvorista. Nós somos amigos há muitos anos, trabalhamos juntos há muitos anos. É uma pessoa no qual nós temos como família um servo de Deus muito usado, e com certeza o Senhor estará falando no teu coração. Amém? Eu vou passar a palavra para os levitas e nós vamos então aqui estar dando prosseguimento ao louvor. O Senhor abençoa seu coração nesta noite no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela sua vida que veio aqui. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar cantando 2 cantos para abrir o louvor. Depois eu vou estar passando a palavra para o pastor Mauro. Mas eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. Vocês estão com um cara muito triste, gente. Som. Vamos estar declarando que o Senhor tome o lugar dele na nossa vida, na nossa casa, amém? Na nossa família. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina.
da glória reinar. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória reinar. Convidar você agora a cantar esse louvor com as mãos dadas, amém? Fecha o meio aí. Você vai virar para a pessoa do lado e vai cantar assim, ó. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, Pai. coração regenerado, Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Agora eu quero que você abrace ele. Saia do seu lugar e abrace ele. Somos corpo, E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Convido o pastor para assumir a dianteira. O
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já conhece a Jesus. Ok. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma troca. Vai soltando muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a Rocha da minha salvação. com Ele não há mais condenação. Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Você pode assentar-se em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos como nós perdoamos
cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu creio que Deus está neste lugar. Agradecer ao Senhor pelo que fez por mim, não merecedor, mas provaste o seu amor por mim. As vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e que desejo ser, eu ofereço a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio
ali. Creio em ti, porque me destes um Salvador, me destes o amor, o teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra assolar, eu creio em ti. E cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, tira então. Creio em ti. Aleluias. Glória a Deus. Mais uma vez queremos agradecer de coração o convite e a recepção dos irmãos. E é uma alegria muito grande estar aqui com os amados, tá? É uma alegria, sim, enorme de conhecer mais essa parte da família de Deus. Eu gostaria de convidar os amados para nós lermos a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 1, somente até ao versículo 8º. Nós soubemos que a temática é família, mas eu peço permissão aos irmãos para que nós comecemos falando de uma base que é a principal, a central, nuclear, que é o fato de que Jesus é o centro da igreja, é o centro da palavra. Obrigado, querida. E, acima de tudo, é Ele o motivo da nossa adoração. Então, Hebreus capítulo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, falou-nos nos últimos dias,
através de seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da sua glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus já disse: você é meu filho, eu gerei você hoje, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? É uma pergunta. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho, o que ele diz é: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Se você puder manter este texto aberto, seja no seu aplicativo, no seu celular, na sua Bíblia, é um texto que serve de base para nós. Eu quero dizer para os amados irmãos que, durante todo esse tempo que a gente conhece a palavra do Senhor, nós entendemos que Jesus Cristo é a base plena, total, central do Evangelho. Por isso que a igreja é cristocêntrica, a palavra é cristocêntrica, a família precisa ser cristocêntrica. Nós vamos falar de família, mas antes, que tal falarmos da rocha onde a família tem que estar baseada? O detalhe é que um grande número de pessoas talvez não tenha visto Jesus da forma como a palavra revela. E com todo respeito, eu convido os irmãos, os mais velhos já conhecem a palavra. Os mais novos, ou digo os novos convertidos, talvez careçam de entender esse negócio de Deus, que se transforma em homem e vem habitar entre nós. Tendo Deus outrora falado, por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, Velho Testamento, pelos profetas, o método, falou-nos nos últimos dias, através do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro. Ele é o dono de tudo, porque ele também é o resplendor, o brilho da glória de Deus, e ele é também a expressão exata, não próxima, não parecida, não semelhante, mas exata. E através dele é que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder. E diz a Bíblia: e tendo ele nos purificado de nossos pecados, então aí ele subiu, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E a Bíblia faz uma indagação: porque a qual dos anjos Deus já convidou para sentar-se ao lado dele? Resposta: nenhum, não há. Mas quanto ao Filho, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem.
E ele diz mais: o teu trono, ó Deus, subsiste, perdura para sempre, e o teu cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para que fique bem fácil para todos nós, porque a palavra de Deus não é difícil. Tendo Deus outrora falado. Primeira constatação: Deus fala. Mas quando a gente está lendo o Velho Testamento, e eu principalmente tive dificuldades no passado, porque às vezes algumas expressões que parecem meio redundantes, e falou o Senhor dizendo, e eu pensava, por que isso? Se falou, já disse, se disse, falou, por que essas repetições? Parece uma redundância, ou uma repetição desnecessária, mas não. É que falar é uma coisa, e dizer é outra. Falar é emitir um som, mas dizer é transmitir uma mensagem. E há muitas pessoas que falam muito, mas não dizem nada. Por exemplo, todas as vezes que você for a um discurso e você não conseguir se lembrar do conteúdo, pode ser que alguém tenha falado muito, mas não te disse nada. O discurso de 174 palavras de Abraham Lincoln ficou registrado para a história. Ele sucedeu um orador que tinha falado por mais de 1 hora, mas que ninguém lembra o nome e nem o que ele disse. Mas Abraham Lincoln se consagrou no tempo e na história. Seu discurso foi separado para as declarações de direitos humanos, e as nações civilizadas acompanharam o mesmo raciocínio, porque ele não só falou, ele disse alguma coisa. A Bíblia diz que o nosso Deus fala, e isso já é graça, porque no Salmo 115 diz que os deuses dos povos não falam, não há som na sua boca, mas o nosso Deus fala, e o nosso Deus diz. Eu gostaria que nesse microfone conectado naquela mesa inteligente, pudesse ser colocado num sistema que distribuísse numa capilaridade boa para o mundo inteiro. E nós íamos falar de Jesus agora para o mundo inteiro ouvir, em todos os continentes, todos os lugares deste planeta. Só que não é possível. E não é possível porque vamos enfrentar uns desafios. Primeiro, o idioma. O mundo todo não fala português. Mas mesmo que nós falássemos e traduzíssemos a mensagem para os variados idiomas que há no planeta, teríamos outros problemas com a cultura. Não adianta falar a língua do lugar se você não entende a cultura do lugar. Então a verdade é que Deus nos espalhou pelo mundo inteiro, porque não há como você pregar daqui e o mundo todo ouvir a mensagem. Mas você sabe que Deus, Ele é o único que consegue fazer isso? Na revelação geral, Deus fala de um jeito que todo mundo vê. Porque Deus tem um método especial também de escrever. Deus escreve. E a primeira vez que Deus escreveu sua mensagem para a humanidade, irmãos, entenda, Ele escreveu no meio das estrelas, lá onde o brilho dos astros se confunde com outros seres celestes. Lá em cima Deus escreveu sua mensagem. Cada conjunto de estrela, cada constelação é um sermão. Cada estrelinha é uma palavra. Eu não estou recitando poesia para você. Eu não estou romantizando nada.
A minha Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. O maior pregador que existe é o céu. E o que Deus faz? Ele produz no nosso planeta movimentos de rotação, de translação, que é para que ninguém perca as mensagens que Ele escreveu no cosmos. Seja o analfabeto lá no campo, seja o doutor da sua sala, do seu escritório, quando olhar para as estrelas, vai ter que perguntar dentro do coração: quem foi que fez isso? E a Bíblia diz que essas coisas criadas nos apresentam o Deus invisível. E por causa disso, ninguém estará desculpado naquele dia. Deus falou através da criação. E todo mundo viu. Mas os céus estão muito altos. E Deus quer chegar mais perto de nós. E Ele escreveu a sua mensagem na consciência dos homens. Acredita nisso? Todo homem que nasce, ele já nasce com um senso da existência de Deus. Isso não depende de saber ler e escrever, não depende de ir para a escola, não depende de conhecer teologia, não, senhores, não depende de vir à igreja. É um senso que Deus coloca na consciência dos homens, da sua existência. É uma coisa tremenda, é uma revelação geral, é uma graça comum, porque isso não está só na cabeça dos crentes, dos que estão lá fora também. E por isso nós entendemos que não existem ateus de nascimento. Não tem. Aquele ateu que você conhece, que vem cheio de argumentos, que vem com aquela oratória ante Deus, na verdade ele está fazendo um esforço enorme, que é para arrancar a mensagem que já está lá dentro dele. É como um soldado ferido num campo, que recebe uma flecha no peito e ele tenta arrancá-la com as mãos, mas quanto mais esforço ele faz, mais ela se embrenha nos tendões dele. Não existem ateus. Existem pessoas que não gostam de Deus, têm raiva dele e ficam vociferando contra o Criador, do mesmo jeito que os cães ficam latindo para a lua, achando que a lua vai embora só porque ele latiu. Eu trabalhei com uma pessoa muito importante, e era uma figura muito famosa no estado de Minas Gerais, e ele falava para mim: Mauro, eu sou seu amigo, mas não pregue para mim, porque eu não creio nesse negócio de Deus. Juiz por mais de 30 anos, professor de filosofia, latim e outros de idiomas extintos, matemática, física, química. Ele disse: eu não creio em Deus. Mas um belo dia ele recebeu um diagnóstico de uma enfermidade cardíaca, e ele tinha que fazer uma cirurgia, e ele me parou e disse: bem que você podia orar por mim. E a esposa dele me ligou: doutor Mauro, o meu bem quer que você venha cá orar por ele. Irmãos, um ateu que teve um problema terrível foi pego de surpresa quando alguém disse: mas você não é ateu? Ele disse: eu sou, graças a Deus. Irmão, não há Deus. Há um senso de divinitatis, um senso na consciência dos homens. Sabia que o índio que habita a mata amazônica,
seja o aborígene da Austrália, qualquer ser que vive pelos desertos, que nunca veio para uma escola, nunca teve a oportunidade de se assentar numa cadeira de igreja, não sabe o que é Bíblia, não lê nada codificado. Vivem na floresta como alguns índios ainda vivem assim, caçando de arco e flecha. Mas quando a noite é iluminada com um relâmpago e o trovão sacode nas alturas, ele cai de joelho na pedra para adorar alguém que está em cima, ele não sabe quem é. E eu te pergunto, quem disse isso para ele? Quem falou isso? Aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, há mais de 50 anos, encontrada a tribo que não teve contato com a civilização. E os pesquisadores ficaram assim atônitos, porque ao chegar lá, viram que cada índio tinha sua esposa, os seus filhos, cuidava da sua casa, caçava somente na quantidade que precisava para a manutenção e pescava. E a pergunta que sobrou foi essa: quem ensinou este pessoal isso? Irmão, Deus escreveu na consciência dos homens. É por isso que disse Paulo, para aqueles que não têm lei, a sua consciência é a sua lei. E os ateus que você conhece não gostam de injustiça. Os ateus que você conhece fazem longos discursos morais e éticos, só não admitem que tudo isso parte de Deus. O único livro que nos orienta a não roubar, não matar, não cobiçar, é a palavra de Deus. Mas Deus, que escreveu nas estrelas, na consciência dos homens, escreveu também com a sua própria mão na pedra. E dali começou o ordenamento jurídico de Deus, que vai gerar todos os preceitos da lei. Velho Testamento, o Novo Testamento, ali Deus começava uma revelação especial. Sabem por quê? Porque agora Ele não está falando com toda a humanidade, somente com aqueles que Ele chama de filhos. Aqui Ele restringe o campo de atuação, porque os de fora vão ler a Bíblia como se estivessem com os olhos vendados. Se ouvirem, não entendem. Se virem, não percebem. Porque Deus tem um plano específico com o povo. E ali Deus começa escrevendo para nós. Mas antes disso, Ele traz tantas figuras, tantas representações. O cordeiro que é sacrificado, a nuvem que prossegue no deserto durante o dia, a coluna de fogo que vai com o povo de Israel durante a viagem no deserto. Jeremias o vê, Neemias também, ele é o construtor das muralhas caídas. Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o doce cantor de Israel, a semente de Abraão. Até que diz a Bíblia que tendo Deus falado muitas vezes, porque Deus não fala uma vez só, e o fato dele falar muitas vezes revela a sua misericórdia. Ele quer que o homem tenha tempo de se arrepender, de muitas maneiras, você já viu, mas falou-nos nos últimos dias, através do Filho. Agora veja bem, Deus falou de tantas maneiras, mas agora Ele quer falar através do Filho. E como é que Ele faz isso? Ele faz com que a sua mensagem, o verbo,
desça para a terra e se transforme em gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E sabe que Deus escreve então no seu próprio corpo a mensagem. E Ele escreve de modo tremendo, porque Deus não tem corpo, porque diz a Bíblia que Ele é Espírito, João 4. E importa que aqueles que o adorem em verdade, em espírito. Mas Ele providenciou um corpo para si e tabernaculou conosco. Ele aceitou o humilde ventre de uma menina chamada Maria, por onde Ele passa por um período da gestação, até ser entregue à luz. E nele estava escrita a mensagem de Deus. E escrita de um jeito que até os demônios conseguiram ler. Ao vê-lo de longe, eles disseram: te conhecemos. Que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Leram. Pedro também, com a lente do Espírito Santo, ele identifica imediatamente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mulher que foi buscar água lá em Samaria, em João 4, ela diz: esse homem disse tudo quanto eu tenho feito e vivido, não seria porventura esse o Messias? Ou seja, em Jesus habita a plenitude da divindade. Ele é a mensagem de Deus. E Jesus Cristo é a última mensagem. Não há nenhuma depois dele. Porque Ele disse que Ele é o alfa e o ômega, as letras que compõem as palavras, para que a gente possa ter mensagem inteligível. Ele disse: depois de mim não terá mais nada. E a gente precisa compreender, queridos, que Jesus Cristo é essa plenitude, essa totalidade. E Paulo diz assim: os segredos que estavam encobertos durante séculos foram revelados em Cristo. Então, quando alguém vem dizer para você: olha, Deus tem um segredo para te contar, não tem, porque o segredo já foi contado em Cristo, o livro já foi aberto, meu irmão, a mensagem já foi franqueada, e é por isso que a Bíblia diz: quando João chorava na ilha de Patmos, porque não havia ninguém digno de abrir o livro e contar a mensagem de Deus, a história da humanidade. Em Daniel, esse livro foi totalmente escrito, fechado, lacrado, porque não se cumpriria no seu tempo. Mas agora, João está chorando e dizendo: não há ninguém digno de contar o segredo. Não há ninguém. Nós vivemos numa angústia terrível, porque não sabemos qual o propósito de Deus com tudo isso. O que é que Deus tem a ver com o homem? Como é que saberemos? Não tem ninguém que nos conte isso. Quando alguém disse: João, não chora, foi encontrado um que é digno de abrir o livro, desatar os selos. É por isso que a igreja é cristocêntrica. Jesus é a revelação. Jesus é o principal. Jesus é o que interessa. É a palavra mais doce da nossa poesia. É a melhor nota da nossa música. Jesus. Aquele que disse para João: olha, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno.
E aí é interessante que o texto diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, o brilho da glória de Deus. E mais, diz que Ele é a expressão exata. Os filhos quase sempre se parecem muito com os pais. Eu tenho 3 filhos, uma menina de 29 anos. Depois eu posso mostrar fotos e vocês vão concordar. É a fisioterapeuta mais linda do Vale do Aço, minha menina. Vocês vão ver a foto e vão concordar. É casada com o pastor Tiago. Ela se parece com a mãe, quando tinha 25 aninhos. E os 2 meninos meus, um de 26 e outro de 25, 24, se parece comigo. Mas eu falei, filho, o que importa é ter saúde, trabalhar, estudar. Mas os filhos parecem com o pai. O jeito de andar, você vê seu nariz no seu menino, você vê o seu queixo lá, você vê até a sua mão, né? Porque o filho não faz força para se parecer com o pai. Ele se parece e pronto. Jesus não faz força para se parecer com o pai. Mas Ele não só se parece. É mais que parecer. Ele é a expressão exata. É uma coisa difícil. Há um mistério aí. Porque Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. A gente já te viu. Tudo bem, mas por favor, a gente gostaria de ver o Pai. E Jesus, por economia de narrativa, a Bíblia não conta. Eu estou tentando ver aquele olhar flamejante de Jesus. Aquele olhar que fez os demônios de Gadara correrem. Aquele olhar que repousou sobre a mulher que estava doente há 18 anos e ela se endireita. Aquele olhar que perdoou Maria Madalena. É aquele mesmo olhar que bate em Filipe. Fala assim, Filipe, mas eu estou convosco há tanto tempo. Como que me pede uma coisa dessas? Meus irmãos, eu teria saído correndo. Pedro, por menos que isso, pulou na água. Você imagina quando se você descobre que está a 2,5 metros do próprio Deus. O maior medo que os discípulos tiveram naquele dia de tempestade não foi o vento e as ondas. Os pescadores, acostumados à vida difícil do mar, estavam assustados com a tempestade. Então não foi uma tempestade qualquer. Mas depois que Jesus se levanta, meu irmão, e manda as ondas se acalmarem, e o vento calar a boca, e as ondas recolhem o seu orgulho como um cachorro que atende à ordem do dono, os discípulos continuaram com medo, mas agora é dele. Quem é esse homem? Quem é ele? Que até o vento e o mar obedeceram. Estamos com medo dele. Pedro disse assim uma vez, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus é Deus, vestido de pele e sangue, humanizado. Não existe nenhuma religião no mundo onde o próprio Deus resolve virar gente. É só no Evangelho. Graça é uma palavra que só tem aqui. Jesus, Deus que veio nos visitar, Emanuel, Deus conosco. Por isso que Jesus tem que ocupar o assunto central das nossas reuniões.
Se você juntar todas essas pessoas aqui, você vai encontrar uma variedade de assuntos, conhecimentos importantíssimos para a vida. Política, geografia, história, filosofia, matemática, tecnologia, tudo isso é muito importante. Mas o tema central aqui é Jesus. Jesus. Jesus, aquele através do qual Deus falou conosco. Agora vamos lá. Diz o texto, que tendo purificado pecados, subiu, assentou-se à destra de Deus, lá nas alturas. Agora, queridos, aqui a gente precisa entender algo que é de sublime importância para nós. O nosso Jesus está vestido de glória, de majestade, de poder, de autoridade, pois Ele é Deus. Ele não pega uma glória emprestada, é a própria glória dEle. Aleluia! Mas imagine os senhores, se apesar de toda essa glória, poder, majestade, Ele não se importasse conosco. Imagina que apesar de toda essa glória e este poder, Ele virasse as costas para nós. Até porque Ele não tinha obrigação de fazê-lo. Ele não tinha obrigação de nos salvar. Ele não tinha obrigação nenhuma conosco, por quê? Ele não nos devia nada. Os devedores insolventes éramos nós. Ele não, Senhor. Agora imagina, se esse Deus poderoso vira as costas para a gente, não teria esse culto aqui essa noite. O louvor não teria cantado aquelas canções maravilhosas aqui. Esse som não estaria ligado. Não. Se Ele não olha para nós, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, aleluia, graças a Deus, Ele olhou para nós e purificou pecados. Você sabe que tem muitas tentativas de purificar o pecado da humanidade? Tem. O mundo é 98% religioso. Tem religião de toda sorte, de todo tamanho, de toda cor, de todo desenho que você quiser. No entanto, o mundo continua pecaminoso. Porque o pecado não pode ser curado com religião. Quem purifica pecados é Jesus. Eu gosto de carro velho. Eu tenho um modelo velho em casa, que de vez em quando o motor vaza. E faz uma mancha lá na cerâmica, e a gente tentou tirar depois, não conseguimos. Porque parece que a mancha penetrou o esmalte da cerâmica e não tem produto que tira. Igual a mancha do pecado. Não tira. Fica lá. Essa mancha indelével. Forte. Tem gente querendo tirá-la com conhecimento, com filosofia. Outros estão querendo tirá-la com uma vida moral, bonita. Um condutivo irretocável. Como um bom cidadão. Ele diz assim, não, eu não tenho esse problema não. Sou boa pessoa. Pago meus impostos. Sou bom marido, bom filho, não falo mal de ninguém,
eu vou do meu trabalho para a minha casa, e da minha casa, do meu trabalho para a igreja. Eu acho que eu não sou tão pecaminoso assim, não. Tem muita gente pensando assim. Só que a mancha está lá. Aquela vontade autocentrada, pervertida, o egoísmo, a inveja, o orgulho habitam aquele coração da pessoa que sabe sorrir, se vestir bem, tratar polidamente as pessoas e ser elogiado socialmente. Porque se você quiser ser um bom cidadão, é só cumprir as leis e não praticar crimes. É só não ter uma ficha criminal. Já é um bom cidadão. Mas no reino de Deus, um pensamentozinho já tem o peso de uma conduta. Esse é o problema. Esse é o problema. Você acredita que a palavra de Deus disse que quem nunca adulterou, mas olhou, desejou, já adulterou? Vamos ser sinceros? E quem nunca olhou? E quem nunca desejou? Quem tem essa santidade a toda prova? Ainda bem que nossos pensamentos não podem ser ouvidos por ninguém. Senão nossos filhos nos reprovariam. Nossas esposas. A Bíblia diz que o que está dentro do coração do homem é continuamente mal. Não há nenhum que sempre faça o bem e nunca peque. Há uma depravação espiritual que tomou conta de todo mundo, de modo que até as nossas justiças às vezes aparecem como um trapo de imundícia. O melhor que temos ainda é o pior para Deus. Quem nunca matou ninguém, quem nunca cometeu um homicídio, um crime, mas já odiou, disse Jesus, é réu de juízo. Quem nunca odiou? Quem é que nunca transformou o coração numa caixa de ódio? Quem? Depois, pecado não é só a conduta, é o estado. É não alcançarmos o padrão de Deus, que é altíssimo e exigente. Presta atenção, o padrão é tão exigente que Deus diz assim, pelo profeta Joel: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Irmão, olha o que Deus está pedindo para rasgar o coração. Se alguém aqui conseguiu, conta para a gente como é, porque eu sei que rasgar até a cutícula dói. Quem rasgou o coração? É como se Deus nos pedisse algo que a gente não consegue fazer. Ele olha para nós e diz assim: quem de vós não pudesse transformar como uma criança, não entra no reino do céu. Pois bem, e como é que a gente vai fazer isso? Depois dos 30, dos 40, dos 50, como que você vai retomar aquele espírito humilde, inocente, cândido de uma criancinha? Como? Você acredita que o próprio Deus olha para a gente e fala assim: sede santo como eu sou santo? E agora? Quem conseguiu, irmãos? Quem tem essa receita para nós? Pois é.
Mas depois ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Você não vai conseguir isso sem Ele. Tem outras provas aí, terríveis. Maridos, amai vossas mulheres. Vamos falar de família? E quem conseguiu? Quem conseguiu? Um irmão lá na nossa igreja falou assim: pastor, eu já li esse texto diversas vezes, confesso que eu estou perturbado. Esse apóstolo Paulo escreveu aqui, vai ver que ele não tinha esposa, porque como amar a esposa? Como Cristo amou, dando a vida por ela? Diga para mim que é fácil. O melhor é a gente recolher a bandeira do orgulho e falar: Senhor, eu não consigo. Essa é a verdade. Digamos a verdade. A ordem de Deus para as mulheres: obedeçam vossos maridos. Quem falou que isso é fácil? Parece que ele só pede as coisas que a gente não consegue fazer. Aí ele vem e te diz: sem mim você não faz isso. É preciso que Jesus esteja em você. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo diz: eu espero que o caráter de Deus seja formado em vós. E sabe, para que ele pudesse ter este final glorificante e abençoado, vamos tratar dele amanhã. Foi preciso Jesus pagar um preço horrível, de cruz, de sangue. E o meu menino, quando era pequenininho, do meio, falou, vendo a Bíblia ilustrada, aquelas que tem desenhos, o Jesus crucificado assim, feio, e ele olhou e falou: papai, mas por que Deus fez isso? Se Ele ama a gente, por que Ele não veio e salvou a gente sem fazer isso aqui, pai? Na verdade, a pergunta dele é de muitos de nós, adultos. Para que isso tudo? Para que esse sangue? Para que essa coroa, esses cravos? Este corpo suspenso entre o céu e a terra, sofrendo na moenda de Deus? A Bíblia diz, é para mostrar a justiça, o quanto custaram os nossos pecados, porque só Jesus perdoa pecados. E vamos encerrar, mas nós não podemos ficar tristes, com cara de velório, senão o culto vai virar uma cerimônia fúnebre, e provavelmente os pastores não me convidem nunca mais para voltar aqui. O texto diz assim: Ele purificou pecados, mas logo em seguida, Ele subiu. Assentou-se à destra da majestade. Ele não está morto. O Cristo morto do Calvário é o Cristo ressuscitado em glória, e é por isso que nós celebramos. E se Jesus apenas morresse e não ressurgisse dentre os mortos, seria vã a nossa fé. Nós estaríamos como viúva, chorando no funeral do marido. Nós estaríamos como náufragos no meio do oceano. As estrelas nunca brilhariam para nós, irmãos. Não haveria música. Se Jesus apenas tivesse morrido, nós estaríamos vivendo uma coisa tão triste. O nosso inverno nunca seria seguido de uma primavera. Mas graças a Deus que o Cristo morto ressuscitou. E é a glória da igreja. Tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, falou-nos nos últimos dias através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, através do qual Ele construiu o universo, sustenta tudo pela força do seu poder. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Depois de purificar pecados, Ele subiu e assentou-se à destra da majestade nas alturas.
E o Salmo 24 conta como ele chegou lá. Teve um culto com uma reunião de milícias celestiais. No Salmo 24, foi cantada uma música que tinha uma letra assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Onde é que tem entradas eternas, gente? Portais eternos. É no inferno? É na terra? Só pode ser no céu. E entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta, mas quem é esse? O Rei da Glória? Resposta imediata: o Senhor poderoso na guerra. Jesus desceu do céu, lutou por nós, pagou o preço, satisfez a justiça de Deus, nos resgatou das trevas para o reino da luz, e está vivo à destra de Deus, recebendo os louvores e adorações. Por isso ele caminha na direção de um trono, de uma cadeira que nenhum anjo tinha sentado nela, entendeu? Pois Deus nunca chamou nenhum anjo para sentar-se ali. É Ele que vai, com as marcas nas mãos e nos pés, na direção do trono, e Ele se assenta lá. João disse na sua visão, que depois deste fato, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, língua, povos e nações, começam a cantar uma música com uma letra só: digno é o Cordeiro, que está sentado no trono, de receber a honra, o poder, a glória e a exaltação pelos séculos dos séculos. Digamos juntos: amém. Se puder aplaudir o nome de Jesus, faça isso. De Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Deus é fiel. Curve a sua cabeça para orar. Eu peço permissão aos presbíteros e ao pastor para orar. Posso? Quem sabe você veio aqui dentro hoje e sabe que tem uma mancha lá, e você já tentou, rapaz, você já tentou tirá-la, você já fez um esforço incomum, e a consciência desse pecado te atormenta, e você fica assim: o que é que eu faço? Já tentei todos os métodos, já tentei pensamento positivo, já tentei conversa com pessoas iluminadas, já tentei ler um livro, já tentei com jejum, já fiz promessa, já fiz sacrifício, mas a mancha continua lá. Só eu que sei onde ela está. Você veio numa reunião de sábado, para que voltar com esse sofrimento para sua casa? A notícia boa hoje é: Jesus purifica pecados. E você pode orar agora, simplesmente pela fé, e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Vamos fazer isso? Senhor Deus, oramos ao Senhor agora, Pai, agradecidos por essa oportunidade tão rica nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque na timeline, na linha do tempo, Jesus já estava lá, prefigurado em tantos símbolos, mas agora Ele está presente conosco. E nós pedimos, ó Deus, em nome desse mesmo Jesus, que o Senhor perdoe os pecados daqueles que estão se arrependendo agora, com lágrimas que rolam pelo coração, pedindo: Senhor, tire essa mancha de mim, tire esse pecado da minha vida pessoal.
limpa a minha mente, o meu coração, apaga as minhas transgressões. Eu quero ter vida limpa, consciência pura, fé. Por favor, Senhor, socorre-me. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão ao Senhor. E a partir desse momento eu me considero um perdoado, um abençoado, um membro da família de Deus. Entrego o meu coração a Jesus e confesso de uma vez por todas que Jesus é meu Senhor, único Salvador, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? É só o começo. Amanhã tem mais. Amanhã às 9 horas, nós queremos insistir na presença de todos que estão aqui. Tem aí uma artezinha, né, que a gente encaminhou aí para o pessoal da igreja, nos grupos, e eu queria que você fizesse um empenho, mandasse aquela arte, aquele convite. Tem também um convite que o próprio pastor fez, um videozinho que ele fez, falando que estaria conosco, e eu queria que você encaminhasse aí para um grupo grande de pessoas aí. Não vamos deixar que outras pessoas deixem de ter momentos como este, de ouvir a palavra de Deus de uma forma tão clara, tão explícita, tão atual, igual a gente ouviu nessa noite, pela boca do nosso querido pastor Mauro. Então vamos fazer um esforçozinho para estar conosco amanhã, às 9 horas e também às 19 horas. O pastor Mauro vai estar falando às 19, às 9 e às 19 vai estar cantando, tocando ali o seu violão. Eu fiquei impressionado, eu estava ali dentro na cozinha, eu achei até que era o João Alexandre que estava tocando ali. Muito bom, né? Nós queremos agradecer de uma forma muito especial, né, o pastor, a irmã Rosemar, que está conosco. Qual que é o nome da sua igreja lá, pastor? Igreja Chamas do Avivamento. É a mesma família, só muda o endereço e o nome, mas é da mesma família, né? Graças a Deus. E queríamos também agradecer esses irmãos que estão conosco hoje, a Lili, o Wallace, o Pedro, o Giovanni, mas a Andréia ali, os irmãos ali, né? Amigos do Francisco, colegas de trabalho. Quem mais? A namorada do Heitor, está conosco ele também, o Heitor, que anda meio sumido. A gente está sentindo sua falta aqui, Heitor. Queremos vocês aqui conosco, né? Quem mais que está aqui que não é da igreja? Eu acho que são esses, né? Queremos agradecer a todos. Irmãos, nós fizemos um caldo. A ideia é fazer aqui uma noite de caldos. E nós fizemos caldo para 100 pessoas. Então, a gente tem aqui em torno de umas 60 pessoas. Então, você já vai ter que... 61, né? Que o Jonas conta por 2, já que é assim, né? Então, depois você vai ali, vão participar desse momento, não apenas degustando o caldo, mas também aproveitando esse momento para confraternizar, né? Ter comunhão com seu irmão e nos preparar, né, para amanhã a gente estar aqui mais uma vez. Eu queria convidar o pastor, queria convidar a irmã Rosemar,
que estivesse aqui na frente. Eu queria convidar os presbíteros da igreja. Nós temos o costume de abençoar sempre os irmãos que vêm nos abençoar. A gente está abençoando o ministério. Queria convidar as esposas dos presbíteros também. Chega para cá, irmão. Só lembrando que a gente não está presente aqui conosco o presbítero Wagner, que estava internado já há vários dias, e tem uma notícia boa, que ele saiu hoje do hospital, está em casa, para a glória de Deus, e ele está bem, está passando bem, e a gente vai estar aqui orando ao Senhor. Cadê o Francisco? Ah, está aqui. Eu pedi ao presbítero Francisco para estar nos conduzindo nessa oração. Logo após está encerrado aqui essa parte, a gente vai passar ali para o nosso lanche. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque, ó Deus, a cada momento que temos a oportunidade de ouvir, ó Deus, a mensagem da Tua Palavra, nós nos edificamos, nos fortalecemos, ó Deus, e aviva em nós, ó Pai, a esperança, Senhor, de uma vida após essa vida. E que isso foi, ó Deus, garantido, conquistado por Jesus Cristo na cruz, que morreu, mas ressuscitou. E nós somos ministrados aqui por essa verdade, ó Deus, que é tremenda, que é poderosa. E, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe essa certeza, Deus, essa convicção, esse renovo para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. E, ó Deus, que cada vida aqui possa ser impactada por essa palavra, que o Espírito possa, Deus, fazer gerar vida, ó Deus, em cada coração aqui, que foi, ó Deus, alcançado por essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe ainda no decorrer do dia de amanhã. Ó Deus, que o Senhor possa ter total e plena liberdade de falar conosco, de usar o Teu servo, ó Deus, como canal de bênção para nós. Ó Deus, nós queremos também, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar, ó Deus, esse ministério, a vida do pastor Mauro, ó Deus, da sua esposa, da sua família, daquela comunidade ali, ó Deus, que serve o Senhor, que, ó Deus, tem se colocado diante do Senhor para ser, ó Pai, uma agência, ó Deus, de salvação ali naquela cidade. Ó Deus, redobra sobre eles, ó Deus, o Teu cuidado, a unção do Senhor, presença maravilhosa do Senhor, Pai. Ó Deus querido, e a cada um de nós, que o Senhor nos conduza, ó Deus, para os nossos lares, confiados, ó Deus, e sempre na expectativa do mover do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém.